Quando você sentir que tudo chegou ao fim, na verdade, é apenas o começo. Elbert Hubbard. Todos nós já passamos por essa situação, com o coração acelerado, olhos baixos, rosto enrubescido. Carla relembrou aquela tarde de verão em que confessou seus sentimentos a Paulo com o coração nas mãos, mas a resposta não foi a esperada. Não compartilho dos mesmos sentimentos, ele disse. O mundo de Carla desabou. Mas por quê? Porque uma simples palavra pode ter tanto impacto sobre nós. A rejeição, esse sentimento de não ser amado ou valorizado por alguém que estimamos, nos atravessa como uma lança, nos fere, nos faz sentir vulneráveis e, às vezes, nos leva a uma reflexão profunda. É que, por natureza, os seres humanos buscam aceitação, conexão com os outros. Somos seres sociais e, desde tempos remotos, ser rejeitado poderia significar a diferença entre a vida e a morte, mas em nossa era moderna, ainda é assim. A filosofia estoica nos apresenta uma perspectiva diferente. Imagine por um momento viver em uma realidade onde a rejeição não te define, onde seu valor não depende da validação externa. Uma perspectiva em que a rejeição não seja vista como um fracasso, mas como uma bênção. Pode parecer estranho, mas para entendê-lo, primeiro precisamos mergulhar no mundo do estoicismo e descobrir como esse antigo pensamento pode transformar nossa relação com a rejeição. Seguindo essa linha, nos próximos minutos, embarcaremos em uma jornada através do tempo e da mente, descobrindo a sabedoria dos estoicos e como aplicá-la em nossa vida cotidiana. Convido você a continuar lendo e descobrir por que a rejeição, longe de ser uma maldição, pode ser uma verdadeira bênção para você. Para entender como o estoicismo pode mudar nossa percepção da rejeição, primeiro devemos mergulhar em suas raízes, compreender seus fundamentos. Imagine por um momento a antiga Grécia, um mundo de deuses, heróis e filósofos, onde surge uma filosofia que revolucionaria o pensamento humano para sempre. O estoicismo nasceu em 300 a.C. em Atenas, sob o ensinamento de Zenão de Cítio. Sua escola filosófica ficou conhecida como Stoa Poikile, que significa pórtico pintado, onde Zenão costumava ministrar seus ensinamentos. Mas o que é realmente o estoicismo? Em essência, é uma filosofia que nos ensina a aceitar a vida como ela é, reconhecendo que há coisas que estão fora de nosso controle, mas que sempre podemos controlar como reagimos a elas. Se viajarmos de Atenas para Roma, encontraremos figuras emblemáticas do estoicismo que levaram suas lições a outro nível. Primeiro temos Sêneca, conselheiro do imperador Nero. Através de suas cartas e ensaios, Sêneca nos oferece uma visão profunda da natureza humana, destacando a importância de viver em harmonia com a natureza e aceitar tanto as adversidades quanto as alegrias com equanimidade. Em seguida, temos Marco Aurélio, imperador romano e um dos pensadores mais influentes da história. Em suas meditações pessoais, refletiu sobre seus pensamentos mais íntimos, sobre a vida, a morte e como viver de acordo com a virtude, sem se deixar abater pelas circunstâncias externas. E não podemos esquecer Epicteto, um escravo liberto que se tornou um renomado mestre estoico. Epicteto nos lembra que não são os eventos externos que nos perturbam, mas nossa percepção deles. Não é o que nos acontece que nos afeta, mas como interpretamos o que nos acontece, costumava dizer. Esses filósofos, com suas vidas e ensinamentos, nos mostram que, independentemente de nossas circunstâncias, sempre temos o poder de escolher como enfrentar a vida. E é essa mentalidade que nos ajuda a ver a rejeição não como uma ameaça, mas como uma oportunidade. Portanto, antes de mergulharmos em
como o estoicismo nos ajuda a lidar com a rejeição, é essencial compreender que essa filosofia não é uma série de regras rígidas, mas sim uma forma de vida, um guia para viver com propósito, significado e resiliência. Cada vez que experimentamos a rejeição, não é o ato em si que nos machuca, mas como o interpretamos. Esta é uma premissa fundamental no estoicismo. Se pudéssemos ver uma cena de cima, como se fôssemos espectadores em uma peça de teatro, veríamos apenas uma pessoa dizendo não à outra. Mas na mente da pessoa rejeitada, esse não se transforma em um turbilhão de pensamentos e emoções. Não sou bom o suficiente, o que fiz de errado? Por que não me querem? Epicteto, com sua sabedoria penetrante, nos dizia: as pessoas não se perturbam com as coisas, mas com as opiniões que têm delas. Sob essa luz, a rejeição, assim como qualquer outro evento externo, é essencialmente neutra. Não tem um valor intrínseco positivo ou negativo. É simplesmente um fato, uma resposta. A dor ou a alegria que sentimos é produto de nossa interpretação. Reflitamos por um momento sobre uma citação famosa de Marco Aurélio. Se você se sente afetado por algo externo, não é isso que te perturba, mas seu próprio julgamento sobre isso. E você tem o poder de mudar esse julgamento agora. E se, em vez de ver a rejeição como um julgamento sobre nosso valor, a víssemos como uma simples resposta, uma perspectiva diferente ou até mesmo como uma oportunidade para o autoaprendizado e crescimento. Sêneca, em suas cartas, apresenta uma ideia revolucionária. A adversidade testa o ouro, a adversidade testa as pessoas fortes. Se adotarmos essa perspectiva, a rejeição se torna não uma barreira, mas um desafio, um convite para questionar nossos próprios julgamentos, fortalecer nossa resiliência e encontrar um propósito mais profundo em nossas vidas. Não há dúvida de que mudar nossa percepção da rejeição é um desafio, mas com as ferramentas que o estoicismo nos oferece, podemos transformar essa experiência em uma fonte de força e sabedoria. No próximo capítulo, descobriremos exatamente como fazer isso. Portanto, você se deparou com um obstáculo, um muro, uma negativa diante de você. O desafio da rejeição se ergue imponente, mas você já considerou que atrás desse muro pode haver um tesouro esperando para ser descoberto, um mundo de possibilidades, aprendizados e fortalezas? Os estoicos têm uma maneira peculiar de ver o mundo. Onde muitos veem calamidades, eles veem treinamento. Onde a maioria se desanima, os estoicos se fortalecem. É essa percepção que lhes permite enfrentar qualquer adversidade com equanimidade e coragem. E isso inclui a temida rejeição. Pense no ato de levantar pesos. O que você está realmente fazendo? Você está submetendo seu corpo a uma resistência, a um desafio. No entanto, a cada levantamento, seus músculos se rompem e, em seguida, se regeneram, tornando-se mais fortes. A rejeição, vista por essa perspectiva, se torna essa resistência que, se enfrentada adequadamente, fortalecerá nosso caráter e nossa resiliência. Se você ainda tem dúvidas, considere a vida de grandes personagens históricos que enfrentaram a rejeição de maneiras que muitos de nós não podemos sequer imaginar. Por exemplo, Thomas Edison, o inventor do fonógrafo e da lâmpada elétrica. Dizem que ele enfrentou mais de 1000 fracassos antes de finalmente criar uma lâmpada que funcionasse. Sempre que se deparava com um revés ou uma rejeição de suas ideias e protótipos, ele não desistia. Em vez disso, via essas situações como oportunidades para aprender e melhorar. Edison costumava dizer: não falhei, simplesmente descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Outra história inspiradora é a de J.K. Rowling, autora da mundialmente famosa série Harry Potter.
Depois de enfrentar múltiplas rejeições de editoras que não viam potencial em seu manuscrito, finalmente encontrou uma que acreditou nele. Mas e se Rowling tivesse deixado que essas rejeições definissem seu valor como escritora? Ambas as histórias mostram como a rejeição, longe de ser o fim, pode ser o começo de algo extraordinário. A rejeição, então, pode ser o catalisador que nos impulsiona para o sucesso, desde que saibamos como abordá-la. E é aqui que a sabedoria estoica brilha com mais intensidade. Em vez de evitar a rejeição, ela nos convida a enfrentá-la, a desafiá-la, a dialogar com ela, porque é nesse diálogo que encontraremos as chaves para desvendar suas lições e crescer como indivíduos. Portanto, da próxima vez que você se deparar com um não, pense em Edison e Rowling. Pense em todos aqueles que viram nesse não um ainda não, ou uma busca por outra maneira. A rejeição não é o fim, mas o começo de uma nova aventura. Você está pronto para embarcar nela? O que você faria se tivesse uma ferramenta que o permitisse enfrentar qualquer desafio com serenidade? Se pudesse olhar a adversidade nos olhos e dizer: estou ouvindo você. Bem-vindo ao kit de ferramentas estoico para lidar com a rejeição. Primeiro, exploraremos a dicotomia do controle, um conceito proposto pelo filósofo estoico Epicteto. Ela nos convida a dividir o mundo em duas categorias, o que está sob nosso controle e o que não está. Agora, pense na rejeição. Você pode controlar como alguém se sente ou pensa sobre você. A resposta é não. Mas você pode controlar como reage a essa rejeição? Absolutamente. Essa distinção nos liberta do fardo de querer manipular o mundo externo e nos dá o poder de trabalhar em nosso mundo interno, em nossa resposta. Quando nos deparamos com um não, em vez de nos perguntarmos por que fomos rejeitados, devemos nos perguntar o que podemos aprender com isso. Vamos um passo além. Os estoicos praticam algo chamado indiferença. Não se trata de ignorar suas emoções ou fingir que elas não existem, mas de não se deixar levar por elas. Imagine que suas emoções são como o vento, podem soprar com força, mas você, como uma árvore robusta, permanece firme, permitindo que o vento passe por suas folhas sem arrancá-lo do chão. As emoções passageiras, como a dor ou a frustração diante da rejeição, são esse vento. Reconheça sua presença, mas não deixe que isso te derrube. Depois de qualquer experiência de rejeição, é essencial fazer uma autoanálise. Não para se culpar ou encontrar falhas, mas para entender e aprender. Questione suas emoções e respostas. Por que você sentiu o que sentiu? Há alguma crença subjacente que possa estar influenciando sua reação? Ao fazer isso, você está abrindo um diálogo com seu eu interno, encontrando áreas de crescimento e ajustando sua perspectiva. Finalmente, vamos falar sobre exercícios práticos. Eu sugiro 2 desafios que você pode começar a implementar hoje. Desafio do Diário Estoico. Todas as noites, dedique 5 minutos para refletir sobre seu dia. Houve alguma rejeição ou desafio? Como você reagiu? O que aprendeu? Essa prática diária o ajudará a se tornar um observador de suas emoções e comportamentos, proporcionando clareza e autoconsciência. Desafio de enfrentar a rejeição. Durante a próxima semana, enfrente algo que você teme. Pode ser algo pequeno, como pedir um desconto em uma loja, ou algo maior. O objetivo não é obter um sim, mas enfrentar o medo da rejeição e aprender com a experiência. A rejeição é, em última análise, uma das muitas facetas da vida. Não podemos evitá-la, mas podemos escolher como enfrentá-la. Com as ferramentas estoicas em seu arsenal, a rejeição pode passar de ser um monstro aterrador para um mestre amigável, sempre disposto a ensinar e guiar você em direção a uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Agora, com essas ferramentas em mente, imagine como pode ser empoderador enfrentar qualquer desafio, desde a rejeição mais sutil até os maiores obstáculos.
Armados com a sabedoria estoica, estamos preparados não apenas para sobreviver, mas para prosperar. Às vezes, o universo tem maneiras misteriosas de nos ensinar. A rejeição, apesar de ser percebida como uma sombra fria e desoladora, pode ser na realidade um de nossos maiores aliados. Permita-me mostrar como. Quando somos rejeitados, nosso caráter é testado. É como o metal que é forjado com fogo e martelado para ganhar resistência. Da mesma forma, nosso caráter se fortalece quando enfrentamos a rejeição e escolhemos aprender com ela em vez de desmoronar. Aqui reside o primeiro benefício, o fortalecimento de nossa resiliência e caráter. Imagine ser alguém que a cada não que recebe se torna mais forte, mais sábio e mais preparado para os desafios futuros. É como transformar cada pedra no caminho em um degrau em direção a uma versão superior de si mesmo. Mas e se essa rejeição fosse realmente um sinal? Um sinal de que talvez haja outro caminho, um mais bem alinhado com seu propósito e metas? Aqui chegamos ao segundo benefício. A rejeição nos dá a oportunidade de reavaliar e ajustar nossos caminhos. Em vez de vê-la como uma porta fechada, podemos vê-la como uma sinalização que diz: aqui não é o caminho, mas há algo melhor esperando por você. Talvez aquele emprego que você não conseguiu o leve a descobrir uma paixão que você não conhecia. Talvez aquele não em um relacionamento o guie para uma conexão mais profunda e significativa com outra pessoa, ou, ainda mais importante, consigo mesmo. E falando de conexões profundas, chegamos ao terceiro benefício, o estímulo ao autoconhecimento e autodesenvolvimento. Ao enfrentar a rejeição, somos forçados a olhar no espelho, a questionar nossas crenças, ações e desejos. É um chamado à introspecção. Por que aquele comentário me doeu tanto? Que parte de mim se sente insegura? Quais valores são realmente importantes para mim? Através dessas perguntas, não só descobrimos quem somos realmente, mas também como podemos crescer e nos desenvolver. Neste passeio pela sabedoria estoica, descobrimos que a rejeição não é um monstro, mas sim um mestre, um guia, um aliado. Como qualquer bom mestre, não está aqui para punir você, mas para mostrar o caminho para uma vida mais plena, significativa e conectada. Agora, armados com essa nova perspectiva, convido você, querido ouvinte, a encarar a próxima vez que enfrentar a rejeição com um olhar fresco. Considere essa experiência não como um castigo, mas como uma bênção disfarçada. Um presente que, se aceito com sabedoria e coragem, pode levá-lo a cantos inexplorados de autodescoberta e crescimento. Enquanto continua em sua jornada pessoal, incentivo você a continuar explorando e incorporando os princípios estoicos em sua vida diária. Porque no final do dia, cada desafio, cada não e cada obstáculo podem ser o combustível que você precisa para acender a chama da sua evolução e autorrealização. Se você chegou até aqui, permita-me agradecer profundamente por seu tempo e atenção dedicados a este vídeo. Antes de partir, por favor, inscreva-se no canal se ainda não o fez. Cuide-se e até a próxima.